Bom, então, olá galera, de novo estamos aqui, mais um vídeo, né, dessa nossa série de Física de Quarentena. O assunto nosso agora, né, é o estudo dos gases, né. Nós já trabalhamos com as, né, formas de calor, já vimos, né, o calor latente, o calor sensível, né, já fizemos aquela análise, né, de mudança de estado físico, gráfico de fases, enfim. Então agora vamos focar nossa atenção no estudo dos gases. Vamos lá então? Como é que funciona isso? Bom, meus caros, é o seguinte, né? Os gases, de maneira diferente dos sólidos, né, que nós já estudamos, e dos líquidos também, os gases eles têm uma liberdade, né, as partículas de um gás, uma liberdade muito maior que as partículas de líquido e de sólidos. De tal maneira que os gases não têm um volume exatamente assim bem definido. Né, depende muito de onde eles estão. Óbvio, se você encerrar, né, se você fechar o gás num recipiente, aí beleza, o gás ocupa o volume do recipiente. Mas tirando essa situação de gás contido, preso, o gás solto ele não tem um volume definido. Né, então ele é expansivo demais, por sinal. Né? E esse é o detalhe. As partículas que compõem o gás, eu falo partículas, mas você pode ouvir muito bem, se você quiser, átomos e moléculas. Uh, essas partículas elas têm um grau de liberdade muito grande. Isso lhes confere uma energia cinética, em média, muito grande, muito maior, né, do que as partículas, por exemplo, de um sólido, né, de um arranjo cristalino, um sólido amorfo, ou então de um líquido. Né? Então, em média, as partículas do gás estão lá agitando, andando para lá para cá, né? Confusão danada, ok? Né? E isso deixa o sistema gasoso com uma carga de complexidade também interessante. Bom, para estudar os gases, nós precisamos ter em mente três parâmetros, ok? Três coisas a se medir. Os parâmetros que a gente usa para estudar um gás são chamados de variáveis de estado, beleza? Né? Então, o que são as variáveis de estado? Quais são elas, as variáveis de estado? Né? Nós precisamos das variáveis de estado para entender um gás. Bom, as variáveis são, primeira, pressão. Gás, meus caros, como qualquer fluido, né, ele pode realizar pressão. No caso do gás, dos gases, né, a pressão é resultado, né, da média de batidas, de colisões, né, que as suas partículas fazem com, por exemplo, um objeto, né, a vasilha, né, que contém esse gás. Né? Então, o resultado das colisões médias das partículas faz com que o gás pressione as paredes de um recipiente. O gás faça pressão. Né? Então, pressão é uma variável de estado importante. E a pressão pode ser medida em várias unidades. Nós temos unidades de pressão aí para todo tipo de gosto. Né? Desde a unidade, né, vamos dizer assim, oficial da física e da engenharia, né, chama-se Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Até uma unidade, assim, né, vamos dizer assim, mais popular, né, mas não tão técnica assim, que é a atmosfera. Você tem uma unidade antiga como um milímetro de mercúrio, uma unidade chamada metros de coluna de água, MCA, metro de coluna d'água. Né? Então são unidades aí que se usam, né, para designar pressão. Lembrando que uma atmosfera equivale a aproximadamente 10 elevado a 5 pascals, né? 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, né, faz uma pressão que é igual à pressão do ar da atmosfera. Ou uma coluna de 10 metros de água, 10 MCA. 10 metros de água é uma coluna, né, que faz uma pressão equivalente à pressão da atmosfera. Ok? Então, Pascal é a nossa unidade padrão. Né? Mas nos exercícios aqui, tá? Só um detalhe aqui, meus caros. Nos exercícios de gases, é muito comum a gente usar mais que o Pascal, né? Geralmente no vestibular, nas questões de vestibular, o pessoal usa muito a atmosfera, tá? ATM. ATM é a unidade geralmente mais usada, embora não seja padrão internacional. Não é SI, mas o pessoal usa bastante. Bom, a outra unidade de estado importante é o volume.
gás ocupa volume. Volume, então, é o espaço que o gás ocupa no mundo, ok? E o volume pode ser medido em diversas unidades. Você pode usar litro, mililitro, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, ok? Então, um litro equivale, um litro equivale a 1000 ml. Um litro equivale a 1 milésimo de metro cúbico, ok? Um litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Beleza? Então, tá aí, litro. E, finalmente, a terceira variável de estado, são 3, tá ok? Então, nós já vimos a pressão, o volume, e agora a terceira é a temperatura. A temperatura, a grandeza física, está ligada ao grau de vibração, aí, de agitação das partículas, beleza? Só que, embora a gente tenha estudado lá, algumas semanas atrás, aí, as escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit, que negócio todo, para gás, nós temos que trabalhar na escala absoluta. Gás só aceita a escala Kelvin. Então, para gás não tem pluralidade de unidades, não. Para gás, quando se assunto é temperatura, só Kelvin. Apenas Kelvin. Bom, os gases aí reais, os gases que existem na atmosfera. Esses gases aí que existem na atmosfera, tipo oxigênio, ozônio, nitrogênio, dióxido de carbono, enfim, esses gases aí, de verdade, eles são muito complexos. Eles podem eventualmente sofrer, as partículas, interações entre elas, ok? Pode haver perda de energia em batidas, em colisões eventuais. Então, um gás de verdade, um gás real, ele pode ter força de natureza elétrica entre as partículas, um gás de verdade, ele tem um padrão de comportamento que foge um pouquinho da nossa simplicidade. Esses gases aí, chamados de gases reais, ok? Eles acabam tendo que apelar para outras unidades da física, outros assuntos da física, para sua completa compreensão. Eletricidade, magnetismo, mecânica, ok? Até usar, por exemplo, estatística, tratamento estatístico, Então, esses gases reais, eles são legais, bacana, mas não é deles. No nosso estudo, a complexidade dos gases ela é deixada um pouquinho de lado, tendo em vista um modelo matemático simplificador, mas é justo, é honesto, tá? Mas esse modelo matemático simplificador, ele vai retirar de cena várias complexidades desnecessárias nesse momento, para a gente pensar então em uma coisa chamada gás ideal. O gás ideal, então, é uma formulação matemática que simplifica nosso estudo de gases. Simplifica, mas continua sendo um estudo bem coerente, tá ok? Bom, em termos, vamos dizer, gerais, para ser gás ideal, alguns parâmetros devem ser seguidos. Por exemplo, no gás ideal, o tamanho das partículas é desprezível. As partículas agem como se fossem pontinhos geométricos mesmo. Ok? Então, o tamanho das partículas não importa, é desprezível. No caso do gás ideal, a interação entre as partículas mesmo não importa muito, não. Elas praticamente não interagem entre si, quando o assunto é gás ideal. Então, de novo, lembrando, as partículas têm tamanho desprezível, a interação entre elas é praticamente zero, e quando essas partículas colidem, elas não perdem energia mecânica. Então, as colisões são chamadas de colisões do tipo elásticas, são colisões, vamos dizer assim, perfeitas. E, além disso, o gás ideal, ele costuma ocupar todo o volume que disponibilizamos para ele, tá ok? Então ele ocupa todo o volume. Bom, usando as variáveis de estado, nós vamos chegar numa equação chamada equação de Clapeyron. Essa equação de Clapeyron, famosa, ela basicamente é um resumo da ideia matemática de gás ideal. Assim, ó, PV igual a nRT. PV igual a nRT. Olha que interessante, hein? P, pressão, vezes volume, igual a N. N, tá, meus caros, é o número de mols do gás. R é a constante universal dos gases, vezes T. T é a temperatura. Então, essa equação de Clapeyron tem esses parâmetros aí, ó. Bom,
Só que se a gente considerar que num gás ideal não vai haver nenhum tipo de reação química, o gás ideal não reage, então o número de mols é considerado constante. E o R é uma constante, a constante universal dos gases. Então PV igual a nRT fica PV igual a constante vezes T. Passando o T para o primeiro membro, fica assim, ó, PV sobre T é uma constante. Igual, né, a uma constante. PV igual a constante vezes T. Então fica assim, ó. Vamos lá? Ou seja, prepare-se. PV sobre T igual a uma constante. Beleza? Bom, então, basicamente, o gás ideal ele está dentro de um recipiente, né? Esse recipiente ele pode ter volumes variáveis, beleza? Né? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, olha só, nós vamos trabalhar já o gás ideal contido no recipiente. Mas o fato é que essa equação em Clapeyron está dizendo para a gente que P é a pressão de um gás, vezes V é o volume, sobre a temperatura, essa combinação PV sobre T, essa combinação é constante, ela se manterá constante ao longo de todo o processo. Não é que a pressão não possa mudar, nem o volume, nem a temperatura, podem sim, mas a combinação pressão, volume e temperatura é essa combinação que se mantém constante ao longo do tempo. Beleza? Então vamos ilustrar aqui com um pistão. Aqui, ó. Na gravura a gente tem um pistão. É um cilindro, tá? É um cilindro basicamente que tem uma tampa móvel. A tampa móvel vedante chama-se êmbolo. Êmbolo é uma tampa móvel que faz vedação. Beleza? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um êmbolo. Essa tampa pode subir e descer. Subir e descer. Aqui, ó. Esse aqui é um êmbolo. Né? Ele sobe e desce. Vamos ilustrar aqui, ó, ilustrando nossa brincadeira então com um exemplozinho. Imagine que um gás ideal possuía, né, as seguintes características. Pressão do gás, 5 atmosferas. O volume do gás, 4 litros. Temperatura do gás, 200 kelvins. Beleza? Bom, aí o gás vai sofrer uma contração. Né, vai contrair. E aí a pressão do gás, que era 5 atmosferas, depois que o gás for apertado, a pressão passa a ser de 10 atmosferas. Né? A temperatura do gás, que era 200 kelvins, passou a ser 300 kelvins. Bom, qual que é a pergunta? Eu não sei qual o volume do gás final. Então você vai me dizer qual é o volume final desse gás. Então eu tenho pressão, volume e temperatura no início. Eu tenho pressão e temperatura no final. Mas eu não tenho o valor do volume. Então, bora fazer conta. Vamos aplicar uma formulazinha lá. PVT constante, né? Significa pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. É isso que significa a constante ali, ó. Então, vamos fazer a continha ali. Ó, pressão inicial, o texto falou 5, o volume inicial 4. 5 vezes 4, temperatura inicial 200. 5 vezes 4, 20. Sobre 200, 1/20. Né? Não, minto, hein? 20 sobre 200 dá 1/10, né, professor? Isso mesmo, 1/10. Igual a 10 vezes V sobre 300. Bom, substituindo lá, ó, fica 1/10. 10 V sobre 300, cortou 10 com 300, fica V sobre 30. Olha só. E aqui uma coisa curiosa, hein, gente? Esse slide foi feito, né, assim, e a gente pede para a produção checar os dados. Produção, tenta aí, produção. E a produção vacila, hein? Poxa, aqui, ó. E eu só percebo isso depois. Foi mal, hein, galera? Mais um vacilozinho aqui, ó. Não, mas é o primeiro desse slide, é o primeiro. 10V sobre 300, você corta 10 com 300, fica V sobre 30. Poxa, né? V sobre... Aqui tá errado, hein? Né? V sobre 300, né? V sobre 30. 1 sobre 10 é igual a V sobre 30. Beleza? Então, ó. 30, hein? Não é 300, não. Errei ali.
Errei não, é produção que errou. Produção sou eu mesmo. Então fica assim, ó, 10 sobre V, 10V sobre 300, então fica assim, ó, V sobre 30 igual a 1 sobre 10. O 30 passa para lá, então ficaria, poxa, 3 litros, hein? Aqui eu errei rude. Errei rude. A resposta é, desculpa, tá aí, gente, ó. Depois você retifica aí no seu estudo, ó, 3 litros. Não é 30 não, hein? 3, tá ok? Então esse zero aqui entrou de gaiato. Então não tem nada a ver esse zero aqui não, hein, professor? Não, tem não. Tem não. Beleza? Então é, né, o 30 fica 30 sobre 10, 3 litros. Desculpa aí, gente, foi mal. Bom, então vamos avançar aqui. Outro exemplo. Imagine que é o seguinte, ó, um gás ideal encontra-se com uma pressão de 4 atmosferas, 3 litros e 127 graus Celsius. Sabendo que ao final de um processo o volume do gás vai ser o mesmo, mas o gás vai atingir 9 atmosferas, qual vai ser a temperatura final do gás? Então, de novo, eu tenho PVT no início, ele falou que o volume é igual, o volume não vai mudar, né? Então 3 litros também, e a pressão vai ser 9 atmosferas. Então a pergunta é qual a temperatura? Você vai usar o quê? PVT no início, PVT no final. O pessoal antigamente falava assim, ó, PVT igual a Povotó. Povotó significa pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, igual a PVT. Povotó igual a PVT. Mas vamos lá. Antes de mais nada, você tem que lembrar, hein? A temperatura do gás tem que estar em qual unidade, qual que é a escala? Isso, Kelvin. Nada de graus Celsius. Então, a primeira providência sua é passar aqueles 127 graus Celsius para Kelvin. Como é que você faz isso? Você pega a temperatura em Celsius e soma 273, ou seja, 400 kelvins. Bom, agora sim. Então fica assim, ó. P vezes V sobre T no início. Qual que é a pressão do início? 4. O volume inicial? 3. Temperatura? 127 graus Celsius não pode. Tem que usar em Kelvin, ou seja, 400 kelvins. 4 vezes 3 sobre 400 tem que ser igual a, no caso do final, pressão final, 9 atmosferas. Volume final, 20 e... volume final é... final é igual ao inicial, 3. E a temperatura final, eu não sei. Mas faço a continha rapidinho ali, ó. Fica assim, ó, né? 4 com 400, 1 sobre 100. 3 sobre 100 igual a 27 sobre T. O T subiu, fica 3T igual a 27 vezes 100. 2.700. Dividir por 3, resposta 900 kelvins. Temperatura de 900 kelvins. Mas dá para passar para graus Celsius? Dá. O que você tem que fazer? Pegar a temperatura e subtrair 273. Se você fizer isso, beleza. Você vai achar 627 graus Celsius. Bacana, hein? Transformações canônicas, meus caros. Bom, qualquer mudança nas variáveis de estado ganha o nome de transformação ou de evolução. Então, mudou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, essa mudança chama-se evolução ou transformação. Beleza? Bom, só que algumas dessas transformações que o gás pode sofrer, né, algumas delas são mais famosas que outras. Então, vamos lá. As transformações top, né, aquelas transformações que são famosíssimas, muito importantes, o estudioso, a estudiosa tem que saber, né, vamos chamá-las de transformações canônicas. São aquelas transformações que você tem que saber mesmo. Quais são as canônicas, pessoal? Bom, são 3, tá? 3 as canônicas. A primeira canônica famosíssima, famosíssima, mais importante de todas, chama-se transformação isotérmica. Isotérmica é aquela transformação que mantém a temperatura do gás constante, mas que pode mudar pressão e volume. Temperatura é constante, pressão e volume variam. E a expressão nossa vai ficar assim, ó, PV sobre T constante? Não, mas o T não vai mudar. Como o T não muda, ele perde importância para a gente. Na transformação isotérmica, a gente perde o interesse pela temperatura, porque ela é constante. Então, a fórmula fica assim, ó, P vezes V constante. Né? Essa fórmula, P vezes V constante, ganhou o apelido de lei de Pauli-Mariotte.
Então a lei de Boyle-Mariotte fala sobre isso, ok? De novo, PV constante, PV constante, PV constante. Bom, quando você fala PV constante, você na verdade está se referindo a uma propriedade muito curiosa entre pressão e volume, qual seja a propriedade de que pressão e volume são inversamente proporcionais. Pressão vezes volume depende de maneira inversa. Beleza? Então eles são inversamente proporcionais. Tem um detalhe aqui, meus caros. Aqui olhando aqui a produção aqui, né? De novo aqui a produção deu uma vaciladinha, mas acho que isso aqui não é importante não, né? A pressão aqui apareceu com minúsculos, tá ok? Pressão com P minúsculo, mas enfim, isso não vai ter importância pra gente não. Vamos lá, o importante é o seguinte, ó. Vamos ver aqui, relação inversa. PV constante significa o seguinte, imagine que o gás tem a pressão que vai aumentar, aumento de pressão. Quando a pressão aumenta no gás, ele encolhe, o volume diminui. Pressão grande, resultado, volume menor. Por outro lado, se a pressão suaviza, o volume aumenta. Então, olha só, esse gráfico aqui, faz só um detalhe, tá? Bobagem aqui, isso aqui é pressão P minúsculo, isso não importa não. Aqui, ó, esse gráfico vai ter uma relação de uma curva. Essa curvinha aqui, ó, marca pra gente a relação inversa entre pressão e volume. Ou seja, quando a pressão é grande, o volume é pequeno. Pressões altas, volume baixo. Se, por outro lado, a pressão for diminuindo, o volume vai aumentando. Quando um cresce, outro cai. Quando um cai, outro cresce. Beleza? Isso que importa. Aí, ó. Então, o gráfico tem uma cara de função inversa. E essa linha aqui, tá, gente? Essa curvinha vermelha ganha o nome de curva ou linha isoterma. O que é uma isoterma? A isoterma é a curva no gráfico de pressão por volume, numa transformação isotérmica. Todos os pontos numa isoterma têm o que em comum? Isso, a mesma temperatura. Veja aqui nesse caso aqui, ó. A temperatura desse pontinho aqui, ó, pontinho, opa. A temperatura desse pontinho aqui, ó, 1, é igual à temperatura do pontinho aqui, ó, 2. A temperatura deles é a mesma, mas a pressão não é não. No 1, a pressão é grande e o volume é pequenininho. No 2, a pressão diminuiu e o volume aumentou. Mas os dois pontos têm uma coisa em comum, a mesma temperatura. Curva isoterma. Beleza? Vamos lá. Mais um pra gente. Transformação canônica importante agora chama-se isobárica. Na isobárica, o gás mantém a mesma pressão. A pressão fica constante. E o resto quer dizer, temperatura e volume, variam. Variam de maneira direta. Né? Direta, bonito, né? Ó, fica assim, ó. A pressão vai sair fora por quê? Como a pressão não muda, ela é desinteressante em termos matemáticos. Então fica assim, PVT constante. Desmancha o P, fica só assim, ó, V sobre T constante. V sobre T constante também é chamado de, né, primeira lei de Charles-Gay-Lussac. Charles é um francês e Gay-Lussac é outro. Então essa é chamada de primeira equação de Charles-Gay-Lussac. O que é ela? Transformação isobárica. Isobárica. Ela fala o seguinte, ó, volume sobre temperatura constante. Traduzindo, quando um aumenta, o outro aumenta junto. Quando um cai, o outro cai junto. Então, pressão e volume são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Diretamente proporcionais. Aí, ó. E toda função de primeiro grau, que é o caso aqui, ó, dessa primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada. Veja, esse gráfico aqui, ó, é uma reta inclinada. E ele está na direção da origem, mas ele não está definido lá na origem. Né? Na origem, ele não está definido. Por quê? Vamos pensar juntos? Meus caros, na origem, nosso gás teria qual temperatura? Temperatura, lembrando, na escala Kelvin. Qual seria a temperatura do gás se ele estivesse aqui, ó, na origem? Seria 0 Kelvin. Opa, 0 Kelvin pode? E qual seria o volume? Ó, o volume do gás, 0. O gás desapareceu? Pode? Não.
Na prática, não. Então, por isso que o gráfico não está definido na origem. Ó, é uma linha inclinada, é verdade, e ali tem um pontilhadinho, indicando que está na direção da origem, mas na origem mesmo não pode. Beleza? Então, esse gráfico diz que quando o volume aumenta, a temperatura aumenta junto. Se o volume cai, a temperatura cai junto. O gás, né? Transformação, nesse caso aqui chamado de isobárica. A próxima transformação, e última, né, terceira e última, é, né, só um detalhe, as curvas do gráfico, né, da transformação isobárica chama-se isóbara. Isóbara é o nome que se dá para a linha. Vamos lá, e a última transformação, a última transformação chamada de isovolumétrica ou isocórica. Transformação isocórica ou isovolumétrica, tá, gente? Mesma coisa. Na isovolumétrica, o volume do gás não varia, o volume é constante. O resto, quem que é o resto? Pressão e temperatura. Pressão e temperatura variam de maneira direta. Mas o volume do gás, o volume é constante. Daí o nome de transformação isovolumétrica ou então isocórica. Né? Nessa transformação isocórica, né, o volume do gás é constante. Quem muda? Pressão e temperatura. Mas de maneira direta. Pressão e temperatura. Essa fórmula P sobre T igual a constante chama-se segunda lei de Charles-Lie-Lassac. Mas esse nome não importa pra gente não, tá? Só por curiosidade. Vamos lá, observe o seguinte, hein? P sobre T constante. P sobre T constante, tá? Vi? O que tem? Observe atentamente essa expressão. P sobre T constante, tá? Tô vendo, ok. Ela nos diz que a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Temperatura e pressão, sim. Ok? Se a pressão, né, aumenta, a temperatura tem que aumentar junto. Né? São diretamente proporcionais, verdade. E a curva chama-se curva isócora. Beleza? Então tá lá, observe aí nosso gráfico. Beleza, o visual dele, esse aqui tá certinho, eu tô vendo aqui agora, né? Não vacilei como no outro, ó, P maiúsculo, beleza. Temperatura em Kelvin, aqui tá show de bola, show. Né? Você pode aqui voltar a essas aulas, parar, ver de novo, tá, gente? A ideia aqui é ajudá-los no estudo da física, professor. Beleza. Então tá, vamos seguir, ó. Gráfico de pressão versus temperatura. Bom, meus caros, aqui nós temos só que ilustrar o seguinte, ó. No gráfico pressão versus temperatura, né, aquela linha chama-se isócora, né, isócora. No gráfico volume versus temperatura, a linha né, chama isóbara. E no gráfico de pressão, volume, a linha chama linha isoterma. Tá, só isso. Observações finais, vamos lá. Então, o gráfico P versus V, pressão por volume. Bom, aqui embaixo, ó, nós temos aqui um gráfico pressão por volume, beleza? Pressão por volume. Nesse gráfico, nós podemos ter várias linhas, aqui, vários problemas. Cada uma dessas linhas chama-se linhas isotermas. Pontos na mesma isoterma têm a mesma temperatura, confere? Só que o que acontece? Pontos em isotermas diferentes vão ter temperaturas diferentes. Ok? Então, qual que é o lance? Quanto mais longe a curva estiver dos eixos, quanto mais afastada dos eixos, maior a temperatura. Beleza? Então, ali, ó, nesse desenho, qual é a temperatura aqui, né, alta? Quem aqui é o quente? T1, T2 ou T3? Resposta: T3. Quanto mais afastada dos eixos, maior a temperatura. Tá? Se tivesse uma curva aqui, ó, quanto mais distante dos eixos, mais quente. Em contrapartida, quanto mais próximo dos eixos, mais frio. Ok? Beleza. Embora pontos no mesoterma, né, tenham temperaturas iguais, né, se você comprar isotermas diferentes, as temperaturas serão também diferentes. Bacana? Aí, ó. Segunda observação. E o gráfico de volume versus temperatura? Lembre-se, volume versus temperatura. Bom, esse gráfico ele é uma reta.
Só que pode ser uma reta muito íngreme, muito inclinada, ou uma reta menos inclinada, quase horizontal. Beleza? Vamos lá. Embora pontos numa mesma isóbara tenham a mesma pressão, isóbaras diferentes vão ter pressões diferentes. Então, olha só. Esse é o detalhe, hein? Ó, isso aqui é importante. Quanto mais inclinada for a isóbara, quanto mais inclinada a isóbara for, quanto mais em pé, né, menos pressão ela representa. Por outro lado, se a isóbara for menos inclinada, for quase horizontal, significa maior pressão. Então a brincadeira é a seguinte, ó. A inclinação dessa linha, a inclinação desse gráfico, o que ele importa pra gente? Simples. Quanto menor a inclinação, mais alta a pressão. Então nesse gráfico a pressão 3 é maior que a 2, que é maior que a 1. Por quê? Porque a brincadeira é a seguinte, quanto mais deitado, mais horizontal for um gráfico, né? Ok? Quanto mais deitado, né, for o gráfico, maior a pressão que ele representa. Então nesse caso a pressão 3 é a maior de todas, porque a inclinação é mais suave. Tá? E a pressão 1 é menorzinha. Por quê? Porque a inclinação é grande. Então, pressão 1 é menor que a 2, que é menor que a 3. Beleza? Bom, e além disso, esse gráfico ele não pode ser definido na origem. A gente já chegou a falar sobre isso. Por quê? Na origem, nós teríamos, em tese, temperatura 0 Kelvin. 0 Kelvin não rola, não dá. E também o seguinte, né? Além desse detalhe técnico, né? Você não poderia ter um volume zero. Temperatura 0 Kelvin pode? Não, a natureza não deixa 0 Kelvin. Mas também volume zero não dá, não. Um gás com volume zero, o que aconteceu com ele? Ele sumiu, desapareceu. Então, esse gráfico ele não é definido na origem. E por fim, o gráfico de pressão versus temperatura. Parece com o anterior, né? Só que agora é pressão. A leitura é a mesma. Quanto menos inclinada for essa linha, maior o volume que ela representa. Então, a linha 3 tem um volume, né? Representa um volume maior que a linha 2, que é maior que a linha 1. Beleza? Então, tá lá, essas são as isócoras. Quanto menos inclinada for a isócora, maior a pressão, maior o volume, né, que ela representa. Ok? Bom. Então, essa foi a ideia, né, da gente estudar essas transformações aí. A ideia aqui é ajudá-los, né, ajudá-las no estudo da física, da termologia. Né? Então estamos chegando aí, ó, né, ao estudo das transformações canônicas. Nós vimos, né, que são 3 as canônicas, né, transformação isotérmica, isobárica, né, e isocórica. E essas transformações elas podem ser, né, também todas elas plotadas no gráfico. O gráfico de pressão por volume, relação inversa, mas o de temperatura por pressão por temperatura e volume e temperatura, né, são gráficos retas inclinadas. Ok, galera? Beleza.